todo mundo precisa. Forte, confiável e sempre em conexão. Bom dia, minha gente querida, tudo bem com vocês? Espero que estejam gostando dos vídeos, deixe seu like, compartilhe, porque é muito importante para o canal. Gratidão a todos vocês, meus queridos, um beijo a todos. O Lewandowski, ou pelo menos a gestão Lewandowski no Ministério da Justiça, respondeu a uma carta do Departamento de Justiça americano confirmando que o Alexandre de Moraes está agindo contra a lei aqui no Brasil. Isso é uma coisa muito importante, tá? Porque, como eu falei para vocês, uma das preocupações que o governo americano tem para aplicar a Magnitsky contra o Alexandre de Moraes é justamente que precisa ficar bem caracterizado que ele está agindo de forma indevida, né? Não é apenas uma questão, como o pessoal costuma chamar, o crime de hermenêutica, né? Um juiz que está tomando uma decisão que eu não gostei. O juiz tomou uma decisão que você não gostou, por mais que possa ser muitas vezes absurda essa decisão, não necessariamente, né? Então você tem que ter uma prova muito forte de que o juiz está de fato agindo de forma errada. E, conforme diz aqui o advogado da Rumble, né, foi exatamente isso que aconteceu no início de julho agora, né? Vamos entender esse caso aqui, porque realmente é algo significativo. Então tá aqui, ó. Segundo o advogado, o Ministério da Justiça diz que ordens internacionais não respeitaram canais oficiais. Então, teve uma live lá no canal do Cláudio Dantas, né? Essa notícia aqui eu estou te pegando no site do Cláudio Dantas, em que eles convidaram o advogado do Rumble para falar, e ele em determinado momento falou o seguinte, olha só o importante aqui. Ó. E ficou público que o Ministério da Justiça do Brasil esclareceu para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, porque vamos lembrar que em maio o Departamento de Justiça dos Estados Unidos também mandou uma carta fortíssima reclamando para o Ministério da Justiça do Brasil, que é a autoridade central no Brasil, acho o tratado, como que esses mandados estão chegando por e-mail, em português, demandando sigilo e evitando o governo americano. Né? E o Ministério da Justiça do Brasil respondeu em 12 de junho, e a resposta do Ministério da Justiça está claríssima. Tá? Que basicamente fala, o que está escrito nesses mandados não é necessariamente correto baixo a lei brasileira, e basicamente você só precisa ler isso para entender que está errado o ministro, que está violando a lei brasileira. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que o Ministério da Justiça, comandado pelo Lewandowski, respondeu ao Ministério da Justiça americano, que lá se chama Departamento de Justiça, né, o DOJ, dizendo que, olha só, o Alexandre de Moraes está de fato agindo de forma contrária à lei brasileira, né? A questão toda aqui, como eu falei para vocês, quando você vai fazer um processo que atinge ativos ou pessoas no exterior, você pode ter isso, tá? Isso é uma coisa normal. Você tem um processo aqui no Brasil que visa, sei lá, pegar a casa de alguém na Espanha ou prender alguém nas Filipinas. Você pode ter isso, não tem nada de errado. Então, vamos supor que o Alexandre de Moraes quisesse de fato derrubar uma página de alguém lá nos Estados Unidos ou saber informações sobre pessoas nos Estados Unidos. Ele poderia fazer esse processo, mandava uma carta rogatória, né, da Justiça brasileira, ia para o Ministério da Justiça aqui no Brasil, que mandaria para o Ministério das Relações Exteriores, que mandaria para o Ministério das Relações Exteriores lá dos Estados Unidos, para o Departamento de Estado dos Estados Unidos, que é o Marco Rubio, que dali iria para o DOJ americano, que é o Departamento de Justiça americano, e dali, se tivesse tudo de acordo, seria enviado para um juiz americano que decidiria como é que ia proceder esse caso, né? Se aceitar a coisa ou não. Isso é feito justamente para, olha só, respeitar a soberania dos países. Então, em última análise, um juiz americano ele vai obedecer essa ordem se, né, dentro da soberania americana, ele considerar que a ordem é justa e coisa e tal. Então, o Alexandre de Moraes não fez nada disso. O Alexandre de Moraes mandou um e-mail para a Rumble exigindo fechar o site, derrubar o perfil do Constantino e exigindo dados do Rodrigo Constantino, e fez isso várias vezes, não foi uma vez só, né? Agora tem uma prova nesse processo que mostra que o próprio Estado brasileiro reconhece que o Alexandre de Moraes está agindo de forma ilegal aqui no Brasil. Como eu falo para vocês, o Trump, para aplicar a Magnitsky, ele não vai aplicar de forma simples, né, sem pensar, de forma espontânea, assim, do nada, né? Ele tem que ter embasamento para isso, porque essa carta pode ser a chave da parada toda, né? Nessa tentativa de prender a oposição, de prender Bolsonaro, silenciar a direita,
o ministro Alexandre de Moraes e a sua turma, conhecida como Gestapo na Polícia Federal, cometeram diversos erros, vários crimes. Fabricação de provas, prisões ilegais, pesca probatória, adulteração de evidências, censura de réus, da imprensa, a maior loucura já vista na história do judiciário brasileiro. Mas teve um erro, um crime cometido, que esse foi o mais grave de todos. Porque até então, todos os crimes, os atropelos, desrespeito ao devido processo legal estavam acontecendo aqui dentro do Brasil. E aqui dentro do Brasil, o Alexandre de Moraes é que julga tudo. Então ele fala que tudo é normal para salvar a democracia. Mas a partir do momento em que a Gestapo e toda aquela organização criminosa vai nos Estados Unidos e adultera uma prova nos Estados Unidos para manter preso uma pessoa inocente, aí essa organização criminosa extrapolou as fronteiras do Brasil e invadiu o território americano. Isso sim é um desrespeito à soberania americana, tá? Isso explodiu nos Estados Unidos. Isso vai dar o que falar. Esse erro é o que pode levar pessoas para a prisão. Então, virou notícia em todos os lugares. Aqui no Poder 360, né, Felipe Martins deveria estar solto, diz Jornal dos Estados Unidos em editorial. E esse jornal não é um jornal qualquer. É o Wall Street Journal. É o jornal lido pelos maiores investidores do mundo econômico nos Estados Unidos. Esse Wall Street Journal é muito parecido com a Folha de São Paulo, ou Valor Econômico, tá? E ele soltou um editorial falando que o Felipe Martins deveria estar solto, porque foram usadas provas forjadas contra ele. Por que eles estão revoltados nos Estados Unidos? Porque foi uma invasão da soberania, um desrespeito à soberania, usaram o Estado americano para fabricar essas provas. Inclusive, eles já sabem quem fez isso, o nome da pessoa. Tem parentesco com esse grupo aí da Gestapo. Até a imprensa soltando isso aqui, olha só. Vamos ver esse vídeo. E um editorial publicado pelo jornal americano The Wall Street Journal defende a soltura de Felipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. O texto cita erros... Peraí, ele não está só em prisão domiciliar, tá? Ele é o único que tem que toda segunda-feira assinar lá no fórum. Ele não pode dar entrevistas. Sabe essa revolta da imprensa pelo Bolsonaro não poder dar entrevistas? Esse Felipe aqui, ó, esse aqui, ele também não pode dar entrevistas. Ficou 10 dias preso numa solitária, foi preso com provas forjadas, 6 meses preso. Esse cara aqui, ele é o símbolo da tortura do Alexandre de Moraes, tá? Em registros do Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos. E diz que o Tribunal Brasileiro vem usando registros falsos para deter o ex-assessor desde março de 2024 por suspeita de tentativa de golpe de Estado e por risco de fuga. Felipe Martins é apontado pelo Supremo como um dos membros da comitiva do ex-presidente que viajou aos Estados Unidos depois da derrota das eleições presidenciais. Eles já sabiam que o Felipe Martins não tinha ido. Essa é a parte... A Polícia Federal, Alexandre de Moraes, eles já sabiam que o Felipe Martins não tinha fugido. Mas inventaram essa história, forjando provas, para poder botar ele na cadeia e torturar ele até ele delatar contra Bolsonaro. Depois de integrar o núcleo jurídico da operação, incluindo o auxílio com a criação de minutas para instituir estado de sítio. Todas essas acusações foram derrubadas pelo advogado dele, mostrando que ele nem sequer estava lá no momento da reunião, com provas pelo seu posicionamento do celular, que ele não participou. Os outros membros da reunião disseram que ele não estava lá e mesmo assim ele está preso. E a aplicação da GLO. O ex-assessor nega ter embarcado nessa comitiva de Jair Bolsonaro. Não, ele provou, ele não nega, ele provou. Jair Bolsonaro, que deixou o Brasil no dia 30 de dezembro de 2022 e não participou da cerimônia de posse do presidente Lula. A reportagem é superficial. O caso é muito mais grave do que vocês imaginam. Eu volto a repetir. Se tem um ato cometido por essa nova organização criminosa da supremocracia que pode levar à prisão, à condenação, nos Estados Unidos pelo menos,
é esse. Ali eles estavam numa sanha, num desespero tão grande de torturar esta pessoa aqui. E eles o fizeram isso, tá? De torturar essa pessoa, de prendê-lo, porque eles acreditavam que esse cara ia delatar o Bolsonaro, e se ele fosse torturado bastante, ele falaria o que eles quisessem, que eles não mediram esforços, inclusive cometendo crime além da fronteira brasileira, nos Estados Unidos, forjando e fabricando provas que depois foram retiradas do sistema quando eles foram pegos com a boca na botija, e essas pessoas vão pagar por isso. E esse ato, o que eles fizeram contra esta pessoa, é talvez o ato que possa realmente acabar com essa organização criminosa. E é um dos motivos, inclusive, do Donald Trump estar irredutível na negociação com o Brasil. Aos olhos do mundo, que ainda pensa, o Brasil é sim uma ditadura. Prende, aniquila e extermina seus opositores políticos. Não existe mais justiça imparcial. E quem fala isso é a própria população brasileira através de pesquisas. Esse cara, mesmo depois de ter passado por tudo isso, não se curvou, não cedeu, se manteve firme. Você sabe o que é 10 dias dentro de uma caixa sem luz? Pois é, Alexandre de Moraes colocou ele 10 dias numa caixa, numa cela, sem luz, o que é proibido pelos direitos humanos internacionais. Como que esse julgamento consegue piorar a cada dia, né? Todo dia que passa a gente acha que chegou no buraco, no fundo do poço. Nós tivemos aí uma lista rápida, porque eu nem consigo lembrar a maioria dos itens mais, mas nós tivemos intimidação, ameaça e coação do Mauro Cid para que ele delatasse. Foi preso por causa de um cartão de vacina. Ameaçaram prender a esposa, o pai e filha dele. Depois ele deu várias versões diferentes sobre os fatos. Depois não pôde ser julgado no plenário, só pode ser julgado na primeira turma. Um julgamento que deveria estar em primeira instância, mas não está. O Alexandre de Moraes puxou para ele. A prisão do Felipe Martins, que foi escancarada agora, o mundo inteiro está vendo, que foi uma tortura. O cara ficou na solitária 10 dias, preso por um documento que foi forjado pelo próprio grupo lá da Gestapo, do Alexandre de Moraes, invadindo até mesmo o sistema dos Estados Unidos para fabricar um documento forjado. A defesa que não teve acesso a todas as informações apreendidas, um ritmo de julgamento que nunca se viu na história desse Brasil. Eu não vou ficar aqui listando, você já sabe. Mas aí quando você acha que chegou no buraco, aparece esse vídeo hoje que foi publicado pelo advogado Chiquini. E eu quero que você assista isso aqui. Isso aqui não tem nem como explicar, assiste. Coronel Cid, o comandante da aeronáutica, Batista Júnior, ele esteve nessa reunião? Coronel Cid, por favor. Em qual data o senhor falou? No dia... A reunião mais importante do dia 7 de dezembro de 2022, Excelência. Eu creio que nessa reunião ele não estava. Tá. O senhor está fazendo uma correção da sua delação? Doutor, nós temos o depoimento judicial dele dizendo que o comandante Batista Júnior não estava na primeira reunião, que ele só foi na segunda reunião. O depoimento dele no dia 21, no dia 7 de junho. Então, não há dúvida aqui nenhuma, não está fazendo correção nenhuma. Basta o senhor ler com atenção. Sim, como eu estou lendo com atenção, que no volume 1, as folhas 29 e 30, com muita atenção, eu li que ele disse que o comandante estava nessa reunião. Então o senhor... leia os dois depoimentos judiciais na presença... Não, é que 2 depoimentos judiciais não foi escrito, né, Excelência? Foi oral no momento que ele está sendo interrogado. Eu quero saber da delação homologada e não do interrogatório. Só para ficar claro, a delação homologada é o documento oficial do qual se baseia todo o resto. Os depoimentos, eles mudam de acordo com o dia, do que ele lembra, que não lembra. Mas o documento que ele assinou e disse, é isso aqui, os fatos, é a delação homologada. Na delação, ele diz que a pessoa estava lá. No depoimento, ele fala que não estava. O que acontece? Isso é uma discrepância grave, que é mais um desses absurdos do julgamento. Aí o Alexandre de Moraes impede que essa linha de pergunta seja feita. Por quê? Porque é mais uma coisa que descredibiliza totalmente esse julgamento. Ele está corrigindo a delação homologada. Doutor, ele está reafirmando que não estava presente. Ponto. Vamos em frente. Ele não estava presente. O que nós faremos com a delação homologada, onde ele consta que estava presente? Doutor, com todo respeito... Não, eu que peço com todo respeito. A delação homologada diz que estava. Eu quero saber, será retificado? Doutor, continue. Por favor, continue.
Cid, o senhor na tua delação homologada disse que o Batista estava, depois nos depoimentos judiciais disse que o Batista não estava. O senhor só tem essa discrepância de quem estava e quem não estava com relação ao comandante da Aeronáutica Batista, ou mais alguém que o senhor se recorda que estava e não estava mais, ou que não estava e o senhor quer incluir? Coronel Cid, não precisa responder. Próxima pergunta. Simplesmente impede o Mauro Cid de responder uma pergunta séria, uma pergunta importante. Por que que num documento você fala que uma pessoa estava e no outro momento você fala que não estava, sendo que a simples fala do Mauro Cid já está sendo considerado bastante para prender várias pessoas, dentre elas o Felipe Martins. Eu só queria entender como que a fala, né, porque acabou de ser provado que o Mauro Cid, ele mentiu em algum momento, ou mentiu na delação, ou mentiu no depoimento. Mas a fala dele continua sendo usada para prender pessoas, mesmo que não haja nenhum outro embasamento, nenhuma evidência, nenhuma prova, nenhum documento. E quando questionado sobre isso, o Alexandre de Moraes só fala isso aqui, ó. Coronel Cid, não precisa responder. Próxima pergunta. Agora vamos lá, eu quero mostrar isso aqui, ó. Eu fui e perguntei para o Gruc, por que o Moraes fez isso neste momento, nesse vídeo? A resposta do Gruc é essa aqui, ó, inteligência artificial. Analisando o vídeo e fontes diversas, Veja, CNN, Agência Brasil, Moraes interrompeu para evitar debate sobre discrepâncias que poderiam questionar a validade da delação homologada de Cid, essencial para o caso de tentativa de golpe. Há versões conflitantes. Na delação inicial, a homologada, Cid disse que Batista Júnior esteve na reunião. Em depoimentos judiciais posteriores, negou. Moraes quer preservar a versão homologada, possivelmente para não expor omissões ou correções que enfraquecem a acusação contra Bolsonaro. Não sou eu que estou falando, é o Gruc fazendo uma interpretação do que está acontecendo. É só isso. Bom, Alexandre de Moraes, eu acho que não sobra nenhuma outra opção nessa democracia que a gente vive no Brasil de colocar o Gruc no inquérito das fake news. Eu acho que imediatamente tem que ter Gruc, tem que colocar o ChatGPT, a Gemini, tem que das fake news e tem que censurar todas também. Tem que mandar prender esse povo. Tem que criar uma prisão artificial, virtual para colocar presa lá dentro a inteligência artificial. Não tem... Quando você acha que chegou num buraco, não tem como piorar mais, esse julgamento consegue ser muito pior. Eu acho que o povo brasileiro entendeu uma coisa. Se a decisão desse julgamento levar à prisão de qualquer pessoa, nós vamos ter o caos no Brasil. Aceitar que uma pessoa seja presa depois desse julgamento, da forma como ele foi feito, que ele vem sendo feito, dos atropelos, das ilegalidades, das irregularidades, das anulações, dos crimes. Felipe Martins é um caso absurdo, mas tem vários outros. Hoje, um réu não pôde prestar o seu depoimento, não pôde participar dessas oitivas, porque o réu estava de farda, que é o uniforme dele. E o Moraes não aceitou que uma pessoa de farda participa. Cara, não tem cabimento uma coisa dessa. Não tem cabimento. Reaja, Brasil. Reaja. Olha, a gente está isso aqui de perder a possibilidade de reverter a situação que o Brasil está agora. Nós vamos ter que botar milhões de pessoas nas ruas. Nós vamos ter que pedir ajuda para fora para nos ajudar, porque o Brasil está virando uma total e completa ditadura. De dar inveja na Venezuela. E é curioso, é exatamente o que a Suprema Corte da Venezuela fez. Cara, é impressionante, parece que eles pegaram um manual e estão seguindo capítulo por capítulo, parágrafo por parágrafo, para fazer exatamente o que foi feito na Venezuela. Ou reagimos agora, ou nós vamos deixar um legado tenebroso para os nossos filhos. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo.
é só compartilhar, participar e seguir o seu amiguinho. Vai estar tudo certo. Você já pensou